bem-vindo ao meu canal e aqui falamos do visagismo que traduz você. E hoje é dia 25 de janeiro, um dia que marcou muito a minha vida e a história de amor que eu tenho com a minha irmã gêmea, a Larice. E hoje eu quero ressignificar esse dia fazendo uma homenagem aos gêmeos idênticos. E eu sempre quis fazer uma análise visagista estudando gêmeos idênticos, mas a Larice ela não deixou foto de rosto frontal pra gente. E esses dias, atendendo no laboratório de execução facial aqui do Prontos pra Sair, eu soube que essas duas lindas gêmeas, que hoje a gente vai analisar aqui, fazem aniversário justamente hoje. E se amam, se completam demais, têm uma relação muito linda. E por essa razão, não teria dois casos mais especiais que esse. O objetivo do meu estudo é mostrar o quanto Deus é perfeito, porque mesmo quando ele poderia ter dado um Ctrl+C, Ctrl+V, um comando de repetição em nós gêmeos, ele definiu desenhar cada detalhe, de cada jeitinho, trazendo exatamente os elementos que a gente precisa individualmente para as nossas missões. E como eu sempre defendo aqui, cada ponto do seu rosto existe um porquê e uma razão. Então, mesmo sendo idênticos, cada um carrega certas potencialidades e algumas fragilidades que se complementam. E saber de cada uma delas me dá um recurso divino de trabalhar pontualmente em quais eu preciso para cada momento atual da minha vida. Muito legal, né? Bom, vamos começar aqui e eu vou mostrar para vocês de que forma que a gente vai fazer isso. E a gente vai começar agora, acompanhando aqui pelo meu laptop, o vídeo que vocês vão assistir aqui em cima. E vamos começar com o rosto que não tem nenhuma marcação, tá? A gente já começa aqui a ver o quanto elas são iguais, pelo amor de Deus, né? O quanto são idênticas. E exatamente o que a gente vai analisar aqui são pontos de visagismo express, tá? A gente pode ir realmente muito mais profundamente do que isso, mas eu vou trazer pra vocês aqui uma característica. Vamos aqui ao rosto já com marcações. Então aqui a gente tem a Thalise em cima e a Natane embaixo, tá? Então a Thalise e a Natane já demonstra de cara que o lado social e profissional são os mesmos. Então a gente tem aqui um olho mais aberto, mais pontual do lado direito e um olho pequenininho, mais baixo do lado esquerdo, que faz essa separação de social e profissional. Lado direito mamãe, lado esquerdo papai. A gente observa que as sobrancelhas são muito iguais. A gente observa que a boca das duas já começa a ter um pouco de diferenciação. A Thalise sobe um pouquinho mais a boca pro lado direito e a Natane pro lado esquerdo. E aí sobre a boca a gente já tem algumas considerações legais. A boca da Thalise demonstra que talvez ela tenha mais pé no chão do que a outra, tem mais as ações regidas pela cabeça e não pelo coração. São pessoas mais práticas, mais sérias, um pouquinho mais introvertida. A Natane, na boca dela a gente consegue ver que ela se expressa com um pouco mais de facilidade, desde que não seja assuntos tão pessoais. É mais criativa, tem várias ideias, gosta de ter um pequeno grupo seleto de pessoas. Aí a gente já vem um pouquinho mais para baixo, o nariz também. Do lado direito da Thalise é um pouquinho mais alto e o nariz do lado esquerdo da Natane é um pouquinho mais alto. Isso é bem interessante perceber. O nariz traz muitas informações, hoje eu não vou falar sobre elas, mas traz muita informação das duas. A testa das duas, vamos olhar aqui do lado esquerdo e depois a gente vai pro lado direito. A gente já vê que as duas têm uma testa proeminente, mas a Thalise, ela pensa muito mais. Para concretizar algo, ela tem que realmente trazer mais elementos para tomar uma decisão. E aí do lado direito, ó, a gente vê que as duas também têm testas proeminentes e conservam esses mesmos elementos. Bom, vamos lá. O perfil que a Natane, ela tem lábios inferiores mais salientes do que a Thalise. Então, o que significa que a Natane, ela se defende com mais facilidade e defende os protegidos dela também. Não é que a Thalise não faça, mas a Natane faz com mais facilidade. A gente percebe que a Thalise, ela tem uma boca um pouquinho mais curvada para baixo quando a gente olha em relação ao front e a Natane um pouquinho menos. Então, assim, a gente pode já observar aqui uma característica, mas a Natane é mais brincalhona do que a Thalise. E a Thalise, ela é um pouquinho mais desanimadinha quando você chama ela para fazer alguma ação rápida. Tem que se lembra sempre que ela vai pensar para tomar essa decisão, tá? A gente vai observar aqui nessa foto, ó, eu vou dar um zoom e a gente vai observar aqui uma elevação de filtro. A gente tem um filtro mais profundo na Thalise. Isso o que significa? Ela complementa a irmã dela, ela traz mais coragem. Isso tinha muito entre eu e minha gêmea também. Eu sempre tive um filtro muito mais profundo do que a Lari. Então eu era a pessoa que colocava fogo nas decisões da minha irmã. E aí a gente vai observar aqui no maxilar, tá? A Thalise em cima e a Natane aqui embaixo. A gente observa que o maxilar da Thalise, ele é mais estreito e o da Natane é um pouquinho mais forte. O que significa isso? A Thalise, ela é mais emotiva, mais adaptável em situações externas, precisam ter muita certeza, mas se influencia muito por sugestões. Já a Natane, ela demonstra pelo maxilar muito mais confiança, mas é uma pessoa muito mais crítica. Podem ter muito problema por isso, porque fala realmente de forma mais dura o que pensa, e ela não precisa de muitas sugestões para tomar a decisão. No lado de perfil, a gente observa aqui, ó, que as duas têm muita vontade no queixo. Então, essa linha em cima da testa que passa até o queixo
queixo. Quando o queixo passa além da linha da testa, significa que a pessoa tem realmente muita vontade de fazer as coisas. E o nariz das duas também tem muito ritmo. A gente percebe que isso é mais do lado materno. Ó, eu vou trazer aqui o lado paterno para vocês verem. Então a gente tanto vê no queixo e no nariz vontade e ritmo mais do lado materno. Aí a gente vai falar aqui um pouquinho de orelha. As duas têm bastante liderança nas orelhas. Aí a gente vê que a Nathani, ela tem dos dois lados. Eu vou mostrar o lado materno também daqui a pouco para vocês observarem. Isso significa que a facilidade em liderar, ela tem dos dois lados. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui o lado esquerdo, as duas têm liderança paterna. E do lado direito, a gente percebe que a Thalise tem um pouquinho menos do lado materno, já a Nathani tem dos dois lados, tá? A gente vai observar aqui a questão dos lóbulos. A Nathani, ela tem o lóbulo mais peso do que a Thalise, que demonstra mais ligação familiar. E a Thalise, ela tem ele um pouquinho ligeiramente mais solto, que demonstra mais facilidade em ser independente da família. O que eu achei muito engraçado das duas é que as duas têm o ombro direito materno mais alto do que o esquerdo também. Isso também tem situações a serem ditas. Gente, eu espero que vocês estejam gostando dessas curiosidades. E agora a gente vai fazer aqui uma análise rapidinha sobre os terços. Eu vou estar fazendo aqui na hora. Não é uma medida exata, tá, gente? É só pra gente ter uma noção aqui do que cada uma tem de diferença. E olha que legal. A análise, assim, passando bastante batida aqui pelo perfil frontal delas. A Nathani, o primeiro terço dominante dela é o racional, depois o intuitivo e depois o emocional. E a Thalise, o primeiro eixo dominante dela é o intuitivo, o segundo eixo dela é racional e o último é emocional. Então a gente observa que as duas lidam de forma emocional e elas se complementam em relação ao eixo racional e intuitivo. O que significa isso? Embora muitas horas seja mais fácil tomar uma decisão de forma racional, elas têm como complementar na opinião uma da outra, né? Então o que a nossa família, o que as nossas crenças de ensino, o que nós temos baseado da vida falaria em relação a essa situação. Então é sempre as duas coisas que mais toma espaço nas decisões dela. De forma racional, é o que a minha mente traz como dado, é o que eu realmente projeto, analiso, coloco ali em todas as minhas métricas e é de forma que vai acontecer. E ela sempre tem essa ponderação em relação, será que é isso que a nossa família faria? Será que é isso que os nossos pais fariam? Será que é isso que eles gostariam que nós fôssemos, né? Então elas têm muito disso. E o que é bacana, porque a parte de intuição também vem muito ligado a realmente se importar o que o seu gêmeo fala, né? Isso era uma coisa que também existia entre a minha gêmea e eu. Bom, gente, é isso aí. Dia 25 é uma data muito especial pra mim. E eu espero que esse vídeo tenha encontrado vocês aí de uma forma curiosa. Tem muita coisa que eu poderia ainda falar sobre essas gêmeas e de que forma que o visagismo iria adaptar essas imagens para elas de fato conseguirem alcançar potência, força e tudo que se há de recurso nessa imagem. Mas a gente trouxe aqui só para vocês verem um fato curioso sobre o visagismo tradutor, tá? E eu espero de verdade que a Larissa, de onde ela estiver, ela entenda que o nosso amor continua forte, sólido, né? Embora a distância aqui das nossas realidades. E é isso aí. Se você tem um irmão gêmeo, manda pra ele, porque eu tenho certeza que mesmo vocês sendo idênticos, vocês se complementam nas diferenças, assim como era comigo e a Lari. Bora que bora, segue o dia, um beijo e vamos lá. Gostou? Compartilha, curte, comenta e envia pros gêmeos que você conhece.